Neste novo vídeo, nós vamos desenhar este caminho cercado de árvores, na técnica de gouache. Primeiro eu faço um risco bem suave, eu usei lápis de cor. Você pode usar o lápis normal, 2B ou B. Então eu faço o traço da estrada com o fundo das árvores lá longe e eu vou aumentando o tamanho dessas árvores até chegar em primeiro plano. Faço o delinear dos troncos, quanto mais retorcidos, quanto mais ondulados, melhor. Este lugar é uma região lá do Uruguai. É um lugar muito bonito, assim, é um local de muito silêncio, que você escuta o vento, sente o perfume das árvores. Tem muito cheiro de pinheiro, de eucalipto, dessas árvores muito grandes assim, que tem nessa região. O chão é uma areia meio argilosa assim, que fica bem lisinho quando você caminha. Bom, eu trabalhei com gouache, então o gouache ele é diferente da aquarela, porque você pode sobrepor mais camadas mais grossas, né? Você pode trabalhar com a tinta um pouco mais densa. Então, nesse primeiro momento, eu fiz uma aguada com o azul ultramar e depois eu coloquei um pouquinho de azul cerúleo por cima, que o azul cerúleo ele é um pouquinho mais quente do que o azul ultramar. Posteriormente, eu fiz um amarelo e comecei a delimitar os tons de tanto de sombra, né, das sombras projetadas pelas árvores no caminho, com este tom de azul diluído e com esse amarelinho claro dos tons do calor, onde o sol está batendo. De uma forma bem irregular, tá? Bom, o caminho ele tem um tom um pouco alaranjado, é um tom quente. Esse tom quente você faz com um pouquinho de vermelho e amarelo. Tudo é questão de dosagem, tá? Você tem que treinar um pouco essas aguadas no papel. Você vai fazendo, coloca um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho mais de amarelo e vai fazendo diferentes proporções para você sentir quando chega no tom ideal. Bom, agora as árvores. O pincel também é muito importante. Eu prefiro pincéis de ponta redonda, tá? De cerdas naturais. Você pode usar um também de cerdas sintéticas. O tamanho do pincel vai depender tudo do tamanho da paisagem que você está pintando, tá? Quanto maior a paisagem de dimensão, maior tem que ser os pincéis. Uma pincelada bem irregular, eu comecei marcando as sombras e depois eu coloquei os tons de calor. Esse tom de sombra é um tom de azul com um pouquinho de magenta para dar um roxo, né, um violeta, e por cima esse tom quente queimado que é um tom de é um laranja com um pouquinho de verde. Quanto mais ao longe as árvores, menos eu percebo esse tom de calor, tá? Mais elas vão se tornando um pouco mais azuladas, mais apagadas. Aí em primeiro plano a gente tem o eucalipto e o tom do eucalipto é um tronco esbranquiçado, né? Acinzentado. Então eu posso trabalhar com os tons de azul para fazer a sombra. E nos demais troncos eu trabalhei com um tom de um pouquinho marrom com um tom violeta junto. Quanto mais
detalhe eu quero, né, os troncos, eu vou diminuindo o tamanho do pincel, tá? Quanto mais precisão eu quero utilizar, menores tem que ser os pincéis, porque a ponta deles tem que ser mais precisa. Este primeiro momento eu tô deixando o desenho bem aguado, como se fosse uma aquarela, e depois eu vou sobrepondo mais e mais camadas. Agora eu começo a deixar um pouco mais intenso de quantidade de pigmento, né? Deixo as sombras mais fortes em primeiro plano e mais apagadas conforme vai chegando mais longe no caminho. Esse tom é um tom violeta que eu faço com azul, com um pouquinho de magenta. Se você não tem magenta, você pode usar o vermelho. Falando um pouquinho mais dessa região, é um local muito especial, assim, pelo menos na época que eu fui, estava frio e tem esse vento bem fresco e perfumado das árvores. E o mais gostoso é ouvir o silêncio, porque é uma região bem desabitada, é o interior do Uruguai e esses caminhos se perdem assim, é um caminho bem longo, bem no interior. Você se sente assim em outro local, sabe? Em outra região. É difícil você encontrar aglomerações de casas, é uma propriedade a cada 2, 3 quilômetros, então é muito solitário, quieto. Você sente uma paz muito grande nessa área aí quando você passeia. Aí temos um pinheiro. Eu intensifiquei com um tom de verde mais intenso, diferente dessas outras árvores. A luz está vindo do lado esquerdo da imagem, tá? Então, eu estou trabalhando a sombra no lado direito das árvores, deixando o lado esquerdo mais iluminado. Sempre procuro, conforme vai chegando nesses estágios mais finais do trabalho, vou deixando com mais e mais pigmentos, tá? Com cores mais intensas. Esse tom de verde mais queimado eu trabalhei com mais amarelo e menos azul, mas para dar o tom queimado é uma pitadinha de vermelho. Cuida com o vermelho porque é uma pitadinha mesmo, muito pouquinho, porque se usa muito, você perde toda a mistura, né? Mas isso você vai conseguindo conforme você vai praticando. Vou sobrepondo mais uma camada de calor, de luminosidade nas árvores, com esse tom de verde mais queimado. E intensifico as sombras no lado direito, né? Vocês percebam que quando você põe inicialmente a sombra, ela parece mais escura, mas conforme ela seca, ela vai se tornando mais clara. Com o pincelzinho 0 ou 1, você vai delimitando os troncos. E agora em primeiro plano, vou trabalhando um pouco de capim, deixando o pincel mais seco, sem tanta água, puxando ele. Coloco umas manchas no caminho, né? Eu posso apagar um pouco se eu achar que eu coloquei demais, coloco um pouquinho de água. E assim eu vou experimentando os pigmentos do guache, né? Testando mais ou menos a quantidade de sombra, de luz e de corpo para as cores que eu quero usar.
Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para apoiar os trabalhos, divulgue para quem você acha que goste do tema. E aí estamos finalizando o nosso trabalho. Lembrando que é uma releitura desta imagem, né? Você pode acrescentar ainda mais pigmento, mas eu resolvi parar por ali mesmo para sentir que ali já estava finalizado. Então, até a próxima, pessoal!